Michel Foucault. Título: A Ordem do Discurso, aula inaugural no Collège de France, pronunciada em 2 de dezembro de 1970. Tradução: Laura Fraga de Almeida Sampaio, editora São Paulo, edições Loyola, 2013, Leituras Filosóficas. 23ª edição, julho de 2013, conforme novo acordo ortográfico da língua portuguesa. Todos os direitos autorais da editora em relação ao autor. Primeira parte. Gostaria de me insinuar subrepticiamente no discurso que devo pronunciar hoje e nos que deverei pronunciar aqui, talvez durante anos. Ao invés de tomar a palavra, gostaria de ser envolvido por ela e levado bem além de todo o começo possível. Gostaria de perceber que no momento de falar, uma voz sem nome me precedia há muito tempo. Bastaria então que eu encadeasse, prosseguisse a frase, me alojasse, sem ser percebido, em seus interstícios, como se ela me houvesse dado um sinal, mantendo-se por um instante suspensa. Não haveria, portanto, começo, e em vez de ser aquele de quem parte o discurso, eu seria antes, ao acaso de seu desenrolar, uma estreita lacuna, o ponto de seu desaparecimento possível. Gostaria de ter atrás de mim, tendo tomado a palavra há muito tempo, duplicando de antemão tudo que vou dizer, uma voz que dissesse: é preciso continuar. Eu não posso continuar. É preciso continuar. É preciso pronunciar palavras enquanto as há. É preciso dizê-las até que elas me encontrem, até que me digam: estranho castigo, estranha falta. É preciso continuar. Talvez já tenha acontecido, talvez já me tenham dito, talvez me tenham levado ao limiar de minha história, diante da porta que se abre sobre minha história. Eu me surpreenderia se ela se abrisse. Fecho aspas, ao abrir aspas. Existe em muita gente, penso eu, um desejo semelhante de não ter de começar, um desejo de se encontrar, logo de entrada, do outro lado do discurso, sem ter de considerar do exterior o que ele poderia ter de singular, de terrível, talvez de maléfico. A essa aspiração tão comum, a instituição responde de modo irônico, pois que torna os começos solenes, cerca-os de um círculo de atenção e de silêncio, e lhes impõe formas ritualizadas, como para sinalizá-los à distância. O desejo diz: eu não queria ter de entrar nesta ordem arriscada do discurso, não queria ter de me haver com o que tem de categórico e decisivo. Gostaria que fosse, ao meu redor, como uma transparência calma, profunda, indefinidamente aberta, em que os outros respondessem à minha expectativa e de onde as verdades se elevassem uma a uma. Eu não teria senão de me deixar levar nela e por ela, como um destroço feliz. E a instituição responde: você não tem por que temer começar. Estamos todos aí para lhe mostrar que o discurso está na ordem das leis, que há muito tempo se cuida de sua aparição, que lhe foi preparado lugar que o honra, mas o desarma, e que,
se lhe ocorre ter algum poder, é de nós, só de nós, que ele lhe advém. Mas pode ser que essa instituição e esse desejo não sejam outra coisa senão duas réplicas opostas a uma mesma inquietação. Inquietação diante do que é o discurso, em sua realidade material de coisa pronunciada ou escrita. Inquietação diante dessa existência transitória, destinada a se apagar sem dúvida, mas segundo uma duração que não nos pertence. Inquietação de sentir sob essa atividade, todavia cotidiana e cinzenta, poderes e perigos que mal se imagina. Inquietação de supor lutas, vitórias, ferimentos, dominações, servidões, através de tantas palavras cujo uso há tanto tempo reduziu as asperidades. Mas o que há, enfim, de tão perigoso no fato de as pessoas falarem e de seus discursos proliferarem indefinidamente? Onde afinal está o perigo? Eis a hipótese que gostaria de apresentar esta noite para fixar o lugar ou talvez o teatro muito provisório do trabalho que faço. Suponho que em toda a sociedade a produção do discurso é ao mesmo tempo controlada, selecionada, organizada e distribuída por certo número de procedimentos que têm por função conjurar seus poderes e perigos, dominar seu acontecimento aleatório, esquivar sua pesada e temível materialidade. Em uma sociedade como a nossa, conhecemos, é certo, procedimentos de exclusão. O mais evidente, o mais familiar também, é a interdição. Sabe-se bem que não se tem o direito de dizer tudo, que não se pode falar de tudo em qualquer circunstância, que qualquer um, enfim, não pode falar de qualquer coisa. Tabu do objeto, ritual da circunstância, direito privilegiado ou exclusivo do sujeito que fala. Temos aí o jogo de 3 tipos de interdições que se cruzam, se reforçam ou se compensam, formando uma grade complexa que não cessa de se modificar. Notaria apenas que, em nossos dias, as regiões onde a grade é mais cerrada, onde os buracos negros se multiplicam, são as regiões da sexualidade e as da política, como se o discurso, longe de ser esse elemento transparente ou neutro no qual a sexualidade se desarma e a política se pacifica, fosse um dos lugares onde elas exercem, de modo privilegiado, alguns de seus mais temíveis poderes. Por mais que o discurso seja aparentemente bem pouca coisa, as interdições que o atingem revelam logo, rapidamente, sua ligação com o desejo e com o poder. Nisto não há nada de espantoso, visto que o discurso, como a psicanálise nos mostrou, não é simplesmente aquilo que manifesta ou oculta o desejo, é também aquilo que é o objeto do desejo. E visto que isto a história não cessa de nos ensinar, o discurso não é simplesmente aquilo que traduz as lutas ou os sistemas de dominação, mas aquilo pelo que se luta, o poder do qual nos queremos apoderar. Existe em nossa sociedade outro princípio de exclusão, não mais a interdição, mas uma separação e uma rejeição. Penso na oposição razão e loucura. Desde a alta Idade Média, o louco é aquele cujo discurso não pode circular como o dos outros. Pode ocorrer que sua palavra seja considerada nula e não seja acolhida, não tendo verdade nem importância, não podendo testemunhar na justiça, não podendo autenticar um ato ou um contrato, não podendo nem mesmo
no sacrifício da missa, permitir a transubstanciação e fazer do pão um corpo. Pode ocorrer também, em contrapartida, que se lhe atribua, por oposição a todas as outras, estranhos poderes, o de dizer uma verdade escondida, o de pronunciar o futuro, o de enxergar com toda ingenuidade aquilo que a sabedoria dos outros não pode perceber. É curioso constatar que durante séculos na Europa a palavra do louco não era ouvida, ou então, se era ouvida, era escutada como uma palavra de verdade, ou caía no nada, rejeitada tão logo proferida, ou então nela se decifrava uma razão ingênua ou astuciosa, uma razão mais razoável do que a das pessoas razoáveis. De qualquer modo, excluída ou secretamente investida pela razão no sentido restrito, ela não existiria. Era através de suas palavras que se reconhecia a loucura do louco. Elas eram o lugar onde se exercia a separação, mas não eram nunca recolhidas nem escutadas. Jamais, antes do fim do século XVIII, um médico teve a ideia de saber o que era dito, como era dito, por que era dito. Nessa palavra que, contudo, fazia diferença. Todo este imenso discurso do louco retornava ao ruído. A palavra só lhe era dada simbolicamente no teatro onde ele se apresentava, desarmado e reconciliado, visto que representava aí o papel de verdade mascarada. Dir-se-á que hoje tudo isso acabou ou está em vias de desaparecer, que a palavra do louco não está mais do outro lado da separação, que ela não é mais nula e não aceita, que ao contrário, ela nos leva à espreita, que nós aí buscamos o sentido, ou o esboço, ou as ruínas de uma obra, e que chegamos a surpreendê-la. Essa palavra do louco, naquilo que nós mesmos articulamos, no distúrbio minúsculo por onde aquilo que dizemos nos escapa. Mas tanta atenção nos prova que a velha separação não voga mais. Basta pensar em todo o aparato de saber mediante o qual deciframos essa palavra. Basta pensar em toda a rede de instituições que permite a alguém, médico, psicanalista, escutar essa palavra e que permite ao mesmo tempo ao paciente vir trazer ou desesperadamente reter suas pobres palavras. Basta pensar em tudo isto para supor que a separação, longe de estar apagada, se exerce de outro modo, segundo linhas distintas, por meio de novas instituições e com efeitos que não são de modo algum os mesmos. E mesmo que o papel do médico não fosse senão prestar ouvido a uma palavra enfim livre, é sempre na manutenção da censura que a escuta se exerce. Escuta de um discurso que é investido pelo desejo e que se crê para sua maior exaltação ou maior angústia, carregado de terríveis poderes. Se é necessário o silêncio da razão para curar os monstros, basta que o silêncio esteja alerta, e eis que a separação permanece. Talvez seja arriscado considerar a oposição do verdadeiro e do falso como um terceiro sistema de exclusão, ao lado daqueles de que acabo de falar. Como se poderia razoavelmente comparar a força da verdade com separações como aquelas, separações que, de saída, são arbitrárias, ou que, ao menos, se organizam em torno de contingências históricas que não são apenas modificáveis, mas estão em perpétuo deslocamento, que são sustentadas por todo o sistema de instituições que as impõem e reconduzem, enfim, que não se exercem sem pressão, nem sem ao menos uma parte de violência. Certamente, se nos situamos no nível de uma proposição no interior de um discurso, a separação entre o verdadeiro e o falso é nem arbitrária, nem modificável,
nem institucional, nem violenta. Mas, se nos situamos em outra escala, se levantamos a questão de saber qual é constantemente, através dos nossos discursos, essa vontade de verdade que atravessou tantos séculos de nossa história, ou qual é, em sua forma muito geral, o tipo de separação que rege nossa vontade de saber, então é talvez algo como um sistema de exclusão, sistema histórico institucionalmente constrangedor que vemos desenhar-se. Separação historicamente constituída, com certeza, porque nos poetas gregos do século VI, o discurso verdadeiro, no sentido forte e valorizado do termo, o discurso verdadeiro pelo qual se tinha respeito e terror, aquele ao qual era preciso submeter-se porque ele reinava, era o discurso pronunciado por quem de direito e conforme o ritual requerido. Era o discurso que pronunciava a justiça e atribuía a cada qual sua parte. Era o discurso que, profetizando o futuro, não somente anunciava o que ia se passar, mas contribuía para a sua realização, provocava a adesão dos homens e se tramava assim com o destino. Ora, eis que um século mais tarde a verdade, a mais elevada, já não residia mais no que era o discurso ou no que ele fazia, mas residia no que ele dizia. Chegou um dia em que a verdade se deslocou do ato ritualizado, eficaz e justo de enunciação, para o próprio enunciado, para seu sentido, sua forma, seu objeto, sua relação e sua referência. Entre Hesíodo e Platão, certa divisão se estabeleceu, separando o discurso verdadeiro e o discurso falso. Separação nova, visto que, doravante, o discurso verdadeiro não é mais o discurso precioso e desejável, visto que não é mais o discurso ligado ao exercício do poder. O sofista é enxotado. Essa divisão histórica deu, sem dúvida, sua forma geral à nossa vontade de saber, mas não cessou, contudo, de se deslocar. As grandes mutações científicas podem talvez ser lidas, às vezes, como consequências de uma descoberta, mas podem também ser lidas como a aparição de novas formas na vontade de verdade. Há, sem dúvida, uma vontade de verdade no século XIX, que não coincide nem pelas formas que põe em jogo, nem pelos domínios de objetos aos quais se dirige, nem pelas técnicas sobre as quais se apoia, com a vontade de saber que caracteriza a cultura clássica. Voltemos um pouco atrás, por volta do século XVI e do século XVII. Na Inglaterra, sobretudo, apareceu uma vontade de saber que, antecipando-se a seus conteúdos atuais, desenhava planos de objetos possíveis, observáveis, mensuráveis, classificáveis, uma vontade de saber que impunha ao sujeito cognoscente e, de certa forma, antes de qualquer experiência, certa posição, certo olhar e certa função. Ver ao invés de ler, verificar ao invés de comentar. Uma vontade de saber que prescrevia, e de um modo mais geral, do que qualquer instrumento determinado, o nível técnico do que deveriam investir-se os conhecimentos para serem verificáveis e úteis. Tudo se passa como se, a partir da grande divisão platônica, a vontade de verdade tivesse sua própria história, que não é a das verdades que constrange, história dos planos de objetos a conhecer, história das funções e posições do sujeito cognoscente, história dos investimentos materiais, técnicos e instrumentais do conhecimento. Ora, essa vontade de verdade, como os outros sistemas de exclusão, apoia-se sobre um suporte institucional. É ao mesmo tempo reforçada e conduzida por toda uma espessura de práticas como a pedagogia. É claro, como o sistema dos livros, da edição,
das bibliotecas, como as sociedades de sábios outrora, os laboratórios hoje. Mas ela é também reconduzida, mais profundamente sem dúvida, pelo modo como o saber é aplicado em sociedade, como é valorizado, distribuído, repartido e, de certo modo, atribuído. Recordemos aqui, e apenas a título simbólico, o velho princípio grego que a aritmética pode bem ser o assunto das cidades democráticas, pois ela ensina as relações de igualdade, mas que só a geometria deve ser ensinada nas oligarquias, pois demonstra as proporções na desigualdade. Enfim, creio que essa vontade de verdade, assim apoiada sobre um suporte e uma distribuição institucional, tende a exercer sobre os outros discursos. Estou sempre falando de nossa sociedade, uma espécie de pressão e como que um poder de coerção. Penso na maneira como a literatura ocidental teve de buscar apoio durante séculos no natural, no verossímil, na sinceridade, na ciência também, em suma, no discurso verdadeiro. Penso, igualmente, na maneira como as práticas econômicas codificadas como preceitos ou receitas, eventualmente como moral, procuraram desde o século XVI fundamentar-se, racionalizar-se e justificar-se a partir de uma teoria das riquezas e da produção. Penso ainda na maneira como um conjunto tão prescritivo quanto o sistema penal procurou seus suportes ou sua justificação primeiro. É certo, numa teoria do direito, depois, a partir do século XIX, em um saber sociológico, psicológico, médico, psiquiátrico, como se a própria palavra da lei não pudesse mais ser autorizada em nossa sociedade, senão por um discurso de verdade.